Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de maio de 2010, sexta-feira. O verbete é 1581. 5 páginas, 41 elogias e 10 máximos. O tema, Ano Base 2010. A especialidade, Paracronologia. Definição. O Ano Base 2010 é a retrospectiva ou registro histórico direto, neste espaço, das ocorrências fundamentais da vida intrafísica, de interesse evolutivo fundamental, objetivando contribuir para o estabelecimento da consciencialidade na posteridade, ao modo de cápsula do tempo, a fim de sustentar as diretrizes do auto-revezamento multiexistencial, pessoal, da próxima existência humana, da consciência lúcida. Quer dizer, é estudar esse ano para o futuro, imediato e também o mediato. A autossustentação da retilinearidade autopensênica, a retrospectiva desta vida intrafísica, a ajuda à memória básica da consciência ressomada, a cápsula do tempo pessoal, o auto-revezamento multiexistencial. Agora, na argumentologia, nós temos a taxologia, 100 eventos, sinais, características da época, coisas boas, coisas ruins, descobertas, conquistas científicas, pestes, desastres, exacerbação de certos erros, enfim, a retrospectiva técnica da época ou do Zeitgeist. Aqui listados como registro do ano base 2010 para servir como indicadores da composição do auto-revezamento multiexistencial da próxima vida intrafísica à consciência lúcida. E por aí então vai. Vocês têm 100 itens para se divertir. Eu tive que fazer o cálculo aqui. Tem 28 com processos extrafísicos mais sérios, assim, de parapsiquismo, etc. Tal. 28% dos 100. Na remissiologia, nós temos 15 itens e nós destacamos aceleração da história pessoal, cápsula do tempo cinemascópica, data relevante, década e momento evolutivo. Agora, na frase enfática, o confronto das realidades da atual existência na Terra será inevitável para a consciência lúcida nas próximas vidas intrafísicas, a fim de discernir as diretrizes do futuro pessoal imediato. Você reconhece o valor das perspectivas existenciais explicitadas aqui? Você já calcula o próprio revezamento existencial? Vocês veem que hoje nós estamos mexendo com um processo sério de cronêmica, mas tem sua razão, a aplicação, etc. Agora, perguntas. Existe a lucidez consciencial diretamente relacionada com a capacidade de movimentar as energias de forma consciente? Certo? Sim, é certo. Qual é o atributo responsável pela capacidade de se ligar e sentir as energias sem ilusões no trabalho energético? Primeiro é aquele atributo que é o maior de todos. Chama-se autodiscernimento. Ele diz respeito ao mental soma. É o mental soma que tem que tomar conta do energossoma das energias. Agora, para isso, a pessoa precisa de ter hiperacuidade. E ela tem que fazer, no mínimo, a RESEX. RESEX chama reciclagem existencial. Agora, lá no fundo, ela tem que caminhar para a RECIM. É a reciclagem intraconsciencial para ela dominar melhor as energias. Qual upgrade no microcosmos consciencial faz a pessoa deixar de movimentar as energias de forma inconsciente e passar a perceber com lucidez? É justamente a reciclagem. A pessoa tem que fazer a reciclagem disso. Agora, aqui nós temos os laboratórios conscienciológicos, tem as dinâmicas. Hoje mesmo está começando um curso aí sobre a complementária, que é justamente o domínio das energias, para a evidência, etc. A consciência desse humor em estado patológico e está sofrendo
consegue ou pode aplicar o estado vibracional para ter alguma melhora? Sim. Agora, o problema todo é o seguinte, essa consciência, que seja recém-dessomada ou ressomada há muito tempo, dessomada há muito tempo, depende de se ter o contato com ela, você alcançá-la, você dá um jeito de acessá-la. Isso às vezes é difícil, porque tem muita gente parapsicótica pós-dessomática. Isso aí é problemático. Estão no mundo do egoísmo egóico da própria pessoa. Com relação ao assédio, de maneira geral, o encapsulamento é a medida mais recomendável? Não. O encapsulamento é uma das últimas coisas que se faz, porque, em primeiro lugar, ele exige mais know-how, mais competência. Não é qualquer um que consegue fazer encapsulamento. Com relação ao assediador telepático, como proceder? O problema todo, assediador telepático é muito fácil, é só você cortar o exo-pensene, aquilo que vem de fora. Isso aí é um problema de higiene mental, higiene consciencial. Agora, com relação ao assédio de modo geral, é o estado vibracional que é o mais importante de tudo. O encapsulamento é lá no fim do contexto, no fim da programação. Outro, na tentativa de assistência a dependentes químicos, que com certeza estão associadas e assediadas pelas consciências vampirizadoras e por vezes algozes, como fortalecer a vontade frágil dessas pessoas? Melhorando a energia e fazendo a confabulação, conversando com a pessoa, expondo a pessoa, falar com ela, quem manda no corpo é ela. Ela não precisa doar o corpo para ninguém. E fala assim, às vezes é bom falar bem na cara para dar um impacto. Então, por exemplo, se uma mulher fala assim, você está sendo uma prostituta energética, na hora que você deixa se possuir por uma consciência. Pensa bem que é tudo baseado em fatos e parafatos. São prostitutas energéticas e prostitutos energéticos. Está assim a humanidade. O uso de medicamentos para tratamento do corpo, enquanto se associa psicoterapia e medidas comportamentais, são as práticas atualmente recomendadas. Entretanto, quando o viciado não tem suporte familiar, social ou de amigos, não tem suporte de uma instituição para internação, está envolvido em crimes ou tráfico, além do quadro depressivo associado. Como fortalecer a vontade da pessoa para conseguir sair desse quadro obscuro e difícil? O atual sistema de tratamento de viciado parece obsoleto e inefetivo nesse caso. Sim, mas olha, eles não dão conta, né? Porque hoje é gente demais e o governo, do jeito que está aí, você já viu como é que é. Eles têm que melhorar o processo da saúde. Parece que agora estão dando um pouco mais de dinheiro para a educação e para a saúde, pela primeira vez. Vamos ver se abrir o caminho, se pôr dinheiro nisso para socorrer o povo que não tem capacidade para se internar. E sem internação a pessoa não melhora, não. É muito difícil. Devido à síndrome da abstinência e outras coisas mais, o local, as companhias, o ambiente, o holopensene. Uma semana que tive atividade no Congresso Nacional, tive o acompanhamento toda semana de amparadores que intensificaram com extrapolação o trabalho energético. Foi muito positivo, mais e melhor trabalho energético, com foco mental e ampliação da lucidez. Mas como sou professor, durante a aula, trabalhando tanta energia, eu ficava um pouco descoincidente. Aí meus sentidos ficavam meio lentos, ao menos era a minha sensação, que estava errado. Não tem nada errado. Eles estão procurando ver se você melhora. Eles estão avançando com você, fazendo você ir à frente. Isso tudo é fase de crescimento, ou crise de crescimento. Anota suas coisas e veja o que você faz. Prepare-se mais para dar aula, de acordo com as energias. Usa mais o estado vibracional. Comecei a trabalhar com energia há uns 6 meses e tem sentido um desenvolvimento razoável. Porém, tenho a impressão de estar muito assediado e muitas coisas têm dado errado. Suspeito que grande parte do assédio possa estar vindo da minha namorada. O professor confirmaria isso, me daria alguma luz a respeito? Olha, eu não sei nada, não estou sentindo nada aqui sobre o seu processo de namorada. Agora, o que eu vejo é que há assédio mesmo é dentro do seu contexto. Como você está trabalhando com energia faz 6 meses, é normal que a poeira esteja levantada. Trabalhe mais com estado vibracional. Quando você for fazer qualquer coisa mais importante, use o estado vibracional. Isso é a coisa séria. Isso vai te ajudar mais.
Como saber que estamos priorizando o certo? Eu deixei por muito tempo minha vida material de lado em detrimento do espiritual. Vivia em centros fazendo trabalho de caridade, vivia pelo outro. Hoje estou cuidando mais de mim, das minhas necessidades e da busca do material. Mas às vezes sinto um enorme vazio. Mas não tenho mais vontade de voltar ao centro espírita, não tenho mais paciência. Eu posso doar energia em casa mesmo? Sim, qual o problema? Posso ajudar sendo boa, dando sorriso, escutando as pessoas, porém sem precisar ter uma religião? Yes. Agora, depois é bom você estudar um livro que chama Manual da TENEPS. Isso vai te ajudar no seu caso. E outra coisa, vamos lembrar aqui de outra coisa séria. Você pode desempenhar um trabalho maior estudando o processo do estado vibracional. O estado vibracional é a chave da vida humana. E você vai se sentir muito mais confiante em você mesmo, etc. Agora, outra coisa séria. A gente tem que cuidar do processo dos outros e do processo da gente. Você tem que olhar. Você tem pé de meia? Se você não tem, você errou. Devia ter um pé de meia. Então trabalhe agora para arranjar esse pé de meia, que é o lado seu. A pessoa não pode só cuidar dos outros e esquecer dela. Também ela não pode só cuidar de si e esquecer dos outros. Ela tem que fazer as duas coisas e levar direito isso, simultaneamente. Você pode avaliar a minha energia online? Sim, eu já avaliei, porque você é o terceiro dia que você pergunta aqui. Você sabe com quem eu estou falando, né? É você mesma. Você sabe. E alguém oferece a alguém, e esse alguém sabe quem. Então eu estou falando aqui o piquenique trágico. É você mesmo que está fazendo essa pergunta. O que eu vejo em você é o seguinte: você não é mais aquela pessoa que eu conheci. Você está tíbia, está fraquejando, está fraquinha, está muito mole, está errado. E outra coisa, isso está te colocando confusa. Você precisa ter mais autoconfiança no seu pulso. Eu estou confiando mais em você do que você em você. Está errado. Eu já toquei nesse assunto aqui com ela, sobre esse negócio aqui. Essa é a terceira vez que ela toca no assunto. Fique mais positivas e faça uma reciclagem de alto nível. O que você precisa é isso. Não tenha medo, enfrente-se, você tem muita energia. Só aquele monte de gente que você sempre atendeu, tenha confiança, você é a mesma. Tem que ter melhorado, que hoje você está muito mais madura. Não pode ficar tíbia, mole, frágil, fraca, desse jeito. Que é isso? Eu confio em você. Ânimo e confiança no taco, no pulso. Agora, ó, comentário da mega euforização. Tem 13 aqui de pessoas diferentes. Primeiro, apenas para comentar que estou assistindo e achei interessante, pois mudou a energia onde estou depois que vocês iniciaram esse exercício energético. Os dois, senti pulsação na cabeça e descoincidência vígio, apesar de estar em fase de recuperação de gripe, o ambiente ficou em total silêncio. 3, eu senti na primeira vez muita descoincidência, mobilização e banho de energia muito prazerosos. A segunda vez continuei com a descoincidência e muito bem-estar. Essa aqui devia a gente pagar. Mas a distância, é isso? Como é que é isso? Tudo é distância, esses três aí. Agora aqui outra pergunta. Eu sou uma pessoa muito feliz, mas tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo. Tenho medo da morte deles. Como superar isso? Acredito na vida após a morte, já saí do corpo, mas sou muito apegada. Tenho pavor só em pensar nisso. Olha, na minha terra o nome disso chama egoísmo. Outro nome é possessividade. Outro nome é egocentrismo de adulto. Isso é um mega trafar, é uma doença. É bom você superar essa situação. E outra coisa, você está confessando um negócio aqui claramente, quer dizer, seu problema é difícil. Por que você gosta disso? Deixa dessa coisa, abre mão. Outra coisa, você faz muita assistência aos outros? Pensa bem nisso. Isso é importante agora, nessa altura dos acontecimentos. Vamos pensar nos outros. Pense nos que estão aqui. Se a morte levou esse povo, desativou os corpos deles, deixa seguir o destino deles.
pensa nos que ficaram, ajuda os que ficaram. Isso é que é importante. O senhor disse que não era para usar as coisas do meu nome. Poderia me explicar, poderia me dizer se é algum cara, mas não, presta atenção. Estou falando é o seu último nome. Não seja isso. Vamos mudar isso aí. Olha, faz de quanto que você é um leão. Aí você está entendendo? Eu não quero falar seu nome inteiro. Leão. Esse é o leão, tá certo? Isso aqui é o urro do leão. É assim? Você sabe que o circo ia em Monte Carmelo e acabava o silêncio da cidade. Eles levavam o leão e ele ficava urrando a noite inteira. Todo mundo acordava. Chegaram a reclamar, porque o circo ficava bem no meio da cidadezinha, né? De modo que o negócio dele aqui é o leão. Vê se você me entende, hein? Em finais da década de 80, tive contato com os estudos de José Trigueirinho Neto, lendo alguns livros, ouvindo e participando de algumas palestras, conhecendo seu trabalho e enriquecendo meu conhecimento. Me afastei, mas muitas informações contribuíram para algumas reflexões. Gostaria de saber o que acha do trabalho desenvolvido por ele e o conteúdo de suas mensagens, onde em muito incentiva o desenvolvimento da consciência. Tem coisa boa, mas tem muita besteira. Tinha uma porção de bobagem sobre processo de astronáutica e UFO e umas coisas. E uma besteirada lá das trigueretes, como eles chamavam, que eu acho bobajada. Tem muita besteira no meio. Tem coisa interessante, mas tem muita besteira. E o negócio dele virou muita seita em torno dele, né? Lá das trigueretes. Vi seu anúncio na TV e desde então tem procurado me informar sobre o que é a conscienciologia. Estou tendo uma certa dificuldade com os neologismos. Sim, isso acontece nas melhores famílias, principalmente para quem não faz muita pesquisa. Mas é um desafio para mim, aos poucos estou me acostumando. O senhor fala em fazer um livro, não entendendo o seguinte aspecto. Hoje sou uma bióloga, moro no Brasil, faço um livro sobre biologia, eu teria que ser sobre conscienciologia. Não, você que decide qual o tema. Dessomo, volto e moro no Canadá. E minha área de interesse é informática. Penso, se minha área profissional mudei de país, eu nunca vou encontrar no Vai. Se o livro é bom, você vai encontrar. Porque os livros agora estão ficando cada vez mais juntos. Eu mesmo vou mostrar hoje, vou falar um negócio sobre o livro daqui a pouco. Você escuta aí que você vai ver o que eu vou falar. Agora, vou encontrar um livro que eu escrevi no passado sobre biologia, pois não tem mais nenhum interesse em biologia? Não. Você não vai perder isso. O passado não foge da pessoa. Você não muda nada, mas você não destrói ele. Você tem que destruir com novos fatos, novos atos. E outra coisa, tudo que você faz vai atrás de você. Ninguém perde aquilo que é seu. Aquilo que é seu fica com você. É assim que funciona, eu estou errado em pensar dessa maneira. Totalmente errado. Gostaria de entender esse mecanismo. Quer dizer, o mecanismo é esse. Não tenha medo. A vida vai ficar cada vez aldeia global, um mundo único. Se hoje nós temos uma supercomunicação, isso vai aumentar mais aí no futuro. Então o negócio todo, se você escrever um livro tiver valor, você vai chegar lá. Outra coisa, antes de você escolher o tema, não se incomode, você vai bater nele. Os afins se atraem. A conotação é terrível, não tem jeito. Não se impressione com isso. A sua abordagem é totalmente boboca, é de gente inexperiente. Cresça e apareça. Vamos estudar com isso aí. Isso é que é o ideal. Desde março estou fazendo a TENEPS. Durante esse período, tenho realizado algumas mudanças e algumas rotinas pessoais. Por causa de meu horário de trabalho, fazia a TENEPS pela manhã, às 7 horas, quando estava em casa. E nos dias que chegava às 7 horas da manhã do trabalho, fazia em seguida. Contudo, por mais que tenha uma avaliação positiva do processo, muitas vezes, devido ao cansaço, pegava no sono. A pergunta é, poderia mudar minha TENEP para as 23? Um horário que chegaria no trabalho estaria disposto para mais 50 minutos de assistência? O que diz sua experiência pessoal? É válida essa mudança? Olha, a gente deve saber disso através do amparador de função da TENEP. Mas é lógico que você pode mudar. Vai em frente, vê o que dá. Como você ainda não consegue acessar o amparador,
vai em frente, muda. O problema é fazer a TENEPS com eficácia, com eficiência. Eu quero dizer para vocês que há o projeto Plantas Medicinais da Itaipu, e que pode aparecer no Globo Repórter. Ele esteve aí no dia de hoje e será divulgado o projeto Plantas Medicinais do programa Itaipu, que é um subprograma daquele da água boa, que é uma grande coisa que a Itaipu está fazendo. E é coordenado pelo Altemir de Mello. Nele é utilizada a tecnologia especial para colheita e sistema de secagem a temperatura específica de cada tipo de erva para evitar a proliferação de fungos. Produzem 40 tipos de ervas. Em parceria com a Secretaria de Saúde de Foz, os produtos estão sendo distribuídos gratuitamente nos 2 postos de saúde de Foz do Iguaçu, Posto de Saúde Jardim São Paulo e Posto de Saúde Ouro Verde. O Globo Repórter entrevistou no Posto de Saúde de São Paulo, entre outros, o Dr. Alexandre Carrone e 2 pacientes que obtiveram bons resultados com tratamento à base de plantas medicinais produzido pelo projeto Itaipu. O projeto Plantas Medicinais localiza no Refúgio Biológico Itaipu e é aberto a visitações. Pode, gente, é uma coisa grande aqui. Qualquer coisa é só falar com o Dr. Alexandre Carrone, esse é de casa aqui nosso. Agora aqui, ó, o que vai sair, que está também na internet, veja o poder da nova medicina natural. Medicamentos são capazes de ajudar na perda de peso e no combate à depressão. Fórmulas prometem não apresentar efeitos colaterais. Veja bem, se alguém quiser ver, mais coisa está aqui. Agora, ó, quero falar para vocês aqui, Estado de São Paulo, do dia 9 de maio desse mês, página D7, caderno 2, internet, a tendência da internet atual. O Clube do Livro em escala mundial. Projeto que tem o Twitter como centro, propõe levar uma verdadeira multidão a ler a mesma obra e a comentá-la. Por enquanto é uma droga, porque é só romancinho e outras coisas mais tipo best-seller. Eles mesmos que estão escolhendo. Mas com o passar do tempo a gente espera que vai ter livro mais substancioso, mais sério. Agora, então, veja, isso começou com o processo da iniciativa chamada Um Livro, Uma Cidade. Então, eles juntavam a cidade inteira, escolhiam determinado livro, e todo mundo lia naquele mesmo dia e fazia comentários sobre aquilo. Entende? Então, por exemplo, em Edimburgo, eles escolheram o livro do Arthur Conan Doyle, que é O Mundo Perdido. Agora, isso em vários lugares eles fizeram. Em Dublin, eles escolheram o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E por aí foi. Isso é que foi a iniciativa, Um Livro, Uma Cidade. Disso, então, hoje passou para um livro, um Twitter. A multidão lê o mesmo livro e o comenta. Em Chicago, a tendência é O Sol é para Todos, de Harper Lee. Esse programa de leitura é de grande alcance atualmente. A ideia já tinha sido aplicada em 1998 em Seattle, com o Doce Amanhã. Agora, o Clube do Livro é de alcance global, mundial. Quer dizer, o negócio de livro é uma coisa séria. Vocês já pensaram, a hora que isso, alguém quer ler? A hora que isso for pegar aí com um livro técnico, esse aqui que você quer ver? Um livro técnico vai ser outra coisa. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. Colégio Invisível da Conscienciologia. A turma está fazendo o colégio, o povo ainda não sabe, porque essa turma está muito caladinha. Eu falei com eles agora para começar a falar. Ó, são aquelas duas que estão ali. O problema todo é o seguinte, é a Mariana e a Sandra que estão trabalhando com isso. Essa conviviologia, vocês precisam agora de ajudar. E eu falei com elas para procurar determinada pessoa, podia até falar no meu nome sobre o processo. Porque isso aí envolve a sociologia, a antropologia, a politicologia, o Conselho dos 500, o discernimento. E estava falando com elas, precisava de arranjar um lugar lá no discernimento para elas, sabe? Para colocar o Colégio Invisível da Conviviologia. Se alguém quiser ver, ó, tem espanhol e português aqui. Vocês sabem que a Mariana domina bem aí, sabe? Ela fala fluentemente o espanhol.
professor. Se alguém quiser ver mais alguma coisa, está aqui. Professor Valdo. Professor Valdo, aqui, ó. A Unicim, a colegiologia é um conselho da Unicim. Os colégios invisíveis podem reunir nos horários que tem disponibilidade de utilizar a sala. O Cosmética já faz isso. Agora, gente, eu estou aqui com o jornal da Aracê, agora de maio. Ninguém me trouxe isso aqui, não. Eu não falei nisso aqui. Alguém recebeu isso? Eu falei hoje com a Mariângela e o Celso. Agora que eu estou vendo. Agora, veja, é muito interessante. Eles estão com a corda toda. A Aracê está indo, sabe, com muita potência. Céu de Brigadeiro e Mar de Almirante. Segundo encontro de serenautas acontece em junho. O evento científico aberto a toda a CCCI vai reunir pesquisadores interessados em temas da serenologia. O Ministério do Turismo visita o campus Aracê e eles colocaram agora o mapa turístico das montanhas capixabas. Tem aqui Aracê no mapa, ao máximo. O negócio está com tanta energia que a gente mexe nisso e recebe um banho de energia aqui. Sabe, impressionante. Agora, ó, tá Aracê no mapa aqui, ó. Aqui. O mapão dele, tá tudo aqui. Tá? É sério. Tá bonito isso aqui. Muito bem feito. Agora aqui, esse mapa também é muito detalhado. Um monte de gente, Sebrae, Pedra Azul, AgroTours, Montanhas Capixabas, que é a Convention, o Biro de Turismo de lá. Uma beleza o material. Agora, no Jornal da Aracê, além do que eu falei aqui, tem a comunicação fácil e direta, as palavras voam e os escritos permanecem, o segundo encontro de voluntariado, planejamento proexológico pessoal, primeiro congresso internacional de serenologia, como é que é? Já estão preparando as coisas aí para ver como é que faz. Agora, autoconscientização assistencial, reunião do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Agora, elaboradas 736 perguntas sobre o Homo sapiens urbanizado. Eu já falei com eles, qualquer hora eu vou fazer consulta para eles sobre meus livros, porque eles estão fazendo com tanta pergunta e resposta, está ficando maior que o livro. Está vendo? É muito interessante isso aqui. Se alguém quiser ver. Agora, gente, rumo ao infinito Salvador Nogueira. Passado e futuro da aventura humana na conquista do espaço. Aqui. Com prefácio do astronauta Marcos César Pontes. Esse autor parece que vem aqui amanhã. Eu vou deixar esse livro aqui, ó, com os dados que ele está mostrando aqui, do talk show que ele vai fazer, sabe? É o talk show com a Mauri Pontieri, na livraria Epígrafe, dia 29, que é amanhã, às 7 horas da noite. Ele deve vir aqui, às vezes, durante o dia. Eu vou deixar aqui para amanhã, para a gente ver este pé. Agora, gente, o caso é o seguinte, para algumas pessoas aí que têm perguntado as coisas, aí de teletertuliano, eu queria lembrar, como de vez em quando eu faço, com as minhas brincadeiras técnicas, didáticas, pedagógicas, etc., o seguinte: existem pessoas que são bradipsíquicas, bradicárgicas, são lesmentas, tartaruguentas e bicho preguenta, ou preguicentas. Então, o que é isso? Elas têm um coração que bate devagar, isso é a bradicardia. Elas falam e raciocinam devagar. E outra coisa também nessa história, elas, às vezes, tudo que elas fazem é com mais lentidão. Não quer dizer que elas sejam doidas, nem doentes, nem nada. Isso é o tipo da personalidade, ou da genética, ou do corpo que a pessoa tem. Mas veja, isso aí às vezes prejudica a pessoa a ficar mais desembaraçada, a ter comunicação. São essas pessoas que às vezes eu falo aqui, que fala para dentro. Outra coisa, quase sempre essas pessoas têm uma tendência de ter hipotensão. Não é que elas são impotentes, ou o homem é impotente, não é isso. Ela tem uma hipotensão arterial.
Então são aquelas pessoas que têm a pressão 10 por 6, 10 por 5. Está entendendo? Então a pressão, então tudo é mais devagar. Quer dizer, é o contrário da minha situação. Está entendendo? Eu tenho hipertensão faz 50 anos, né, que eu trato disso. Por isso que o meu processo todo é mais de extroversão. Agora, para essas pessoas, eu quero lembrar o seguinte. Pergunte para você, quem é que está certo? Eu, que sou extrovertido, ou você, que é introvertida e fechada? A tendência da pessoa na evolução é todo mundo ficar extrovertido, ser tato psíquico, raciocinar rápido, falar rápido e ter o coração mais ou menos calmo. O meu, por exemplo, como eu tomo remédio essa coisa toda, a última vez que eu vi ontem, eu estava 12,4 por 6,8. Quer dizer, estou normalíssimo dentro das minhas coisas. E outra coisa, eu posso agitar, ficar veemente aqui, fazer um discurso aí, tipo Fidel Castro aí para vocês. Não tem adrenalina, não altera a minha pressão, nada disso. Então veja, para vocês então, eu lembro, se você é lesmento, tartaruguento e bicho preguiçento, por favor, reaja, não continue assim. Vamos agir e estudar mais, tá certo? Vocês entenderam? Eu acho que deu para entender esse negócio da lesma, do bicho preguiça, e da tartaruga. Pode falar. Aqui na taxologia, página 13, você apresenta os 100, né? Começa a apresentar os 100 itens que servem de indicadores. Então, a minha pergunta é a seguinte. Você aqui no enunciado coloca que são eventos, sinais, características da época, coisas boas e por aí vai. Quais os critérios que você utiliza para selecionar realmente 100 itens que representem... É aquilo que acontece mais e que mexe mais, por exemplo, com a minha TENEPS. A opção de coisa aqui que é coisa da TENEPS. Algumas coisas são positivas, é porque a pessoa está faltando isso no pedido que ela está fazendo a TENEPS. Outras coisas são negativas, porque é justamente o que está no pedido. Você entendeu, não? 28% aqui de coisa mais avançada. Por exemplo, amizade raríssima, antimaternidade cosmoética, autodoutorado holocármico, auto-revezamento, que a gente está falando aqui hoje, centrais extrafísicas, Cipriani. Então, essas são, assim, mais avançadas. Uma outra parte, uma boa parte delas são coisas daqui. Por exemplo, acelerador de partículas, o LHC, agrotóxico, AIDS engomada, e coisas assim nesse sentido, apagões, aquecimento global, é coisa física, para a gente ver como é que é. Mas isso tudo interfere na vida da pessoa. E é bom ela ver, em 2010, o que tem e o que não tem. Né? Isso tudo é da nossa vida atual. Tudo é da agora. Tudo mexe com as pessoas. Tem saída. Agora, dessas extrafísicas também estão mexendo, porque a gente, aqui tem tenepsologia, ofiexologia, ouviu falando isso aqui. A era da cognópsia, a era da CCCI, a era da conscienciologia, a era da cosmoética, a era dos serenões, está tudo aqui. Para chamar a atenção. Tá certo? Agora, o problema é o seguinte, vocês lá na Apex, isso aqui ó, deve ser arroz com feijão todo dia lá. É o jeito. É o trivial variado que vocês usam. Não tem outra saída. E é preciso disso. Isso não vai morrer tão cedo. Essas coisas não mudam. A opção de coisa aqui que não muda. O aquecimento global é um negócio que ainda vai dar muito trabalho. Agora, o povo ainda não está dando valor para isso, as autoridades. Então, agora eu queria compreender justamente a utilização disso de maneira mais adequada. Você fala guiar todo mundo sobre isso. Por exemplo, a partir do momento que informe, indique, mostre os fatos. Então, nessa vida agora a gente acompanhar isso tudo, certo? Compreender isso. Na próxima, vamos adaptar o que vai acontecer daqui a um século. Vamos adaptar. A época tem que fazer o que for lá na hora. Para mim, algumas dessas coisas vão seguir para o próximo século. Uma delas, é isso que eu estou falando, aquecimento global. Vai. Pode esperar. Aí vai dar problema ainda na Terra. Se não for do jeito que está aí, vai criar outro depois. Você não viu agora esse vazamento do óleo lá no México?
É o maior dos Estados Unidos. Deve ser um dos maiores de todos os tempos da história humana. Aquilo é muito maior do que eles estavam falando. Em 40 eu dias falei, a hora que o negócio vazou, e o modo que eles falaram assim, isso aí deve ser várias vezes mais do que isso. E olha, vai demorar mais de um mês. Eu segui os negócios do Valdez lá, sabe? Quando aconteceu aquele negócio, que houve aquele vazamento. Então eu vi como é que era. Naquela ocasião, o povo ainda não estava habituado com o negócio para ver os pinguins, aquele negócio tudo cheio de óleo. Eles chamaram muita atenção. Atualmente isso já não dá muito ibope. Então o povo não sabe, tem uma nova geração que não sabe disso. Mas esse lá do Valdez é um negócio seríssimo, lá no norte. Agora, Valdo, em aspectos práticos, assim, aqui você tem essa listagem, por exemplo, item 14, bilionários, tá certo? Isso, há uma tendência atualmente disso aí aumentar. Disso aumentar. Mas a minha questão é, eu pensando no meu autorrevezamento, como é que eu trabalho com essa informação? Pensando na próxima vida, tem essa informação aqui que você selecionou como caracterização desse 2010. O que eu faço com isso? Eu tenho essa realidade. É o seguinte, como é que está o seu pé de meia? Você é milionário ou bilionário ou qualquer coisa? O cara ser bilionário hoje na Terra, do jeito que está aí, é uma temeridade, né? Uma loucura, né? Eu nem me pagando, eu não desejaria ser bilionário. Tanta gente aí que precisa das coisas, o cara fica bilionário, não dá. Eu tinha que estar distribuindo isso aí o tempo todo. Você vai falar assim, não, mas é que de uma hora para outra avançou o processo da indústria, ficou bilionário. Olha, se mexa do jeito que ele fez para criar e faz para distribuir. Agora, eu vejo isso um perigo. Bilionário não é cara rico. Nem também aquela riqueza que eles falam no Novo Testamento. O cara, o rico, não passa pelo buraco da agulha, aquele negócio todo, que é a porta estreita. Não, bilionário é pior do que isso. O negócio é terrível, vocês pensarem. Agora, é preciso da pessoa saber mexer com isso. Tem bilionário que às vezes sabe distribuir a fortuna, deixar as coisas já em vida, começa a mexer. Mas olha, é raridade. Aqui o número 31, 29 e o 31. Desemprego mundial e dieta frutariana. Sim. O desemprego mundial, dá para você falar mais sobre isso? O desemprego mundial, ele ainda vai continuar em uma boa temporada, isso aí inevitável, faz parte do serviço, não tem saída. Agora, a pessoa deixa o desemprego criando o próprio negócio, o próprio serviço. Isso tem muita coisa. Então isso melhora a criatividade dos outros. Uma pessoa que fica desempregada, ela está dentro de uma crise de crescimento para melhorar a criatividade dela. Tem muita gente que quer que os outros mandem nele. Ele precisa ser empurrado com a vara do boi, sabe, nas costas para ele poder andar. Isso é bobagem. A pessoa tem que ter iniciativa e fazer as coisas. Quer dizer, eu acho, sobre esse aspecto, tem esse aspecto que pode ajudar a pessoa. Agora, sobre o processo de dieta frutariana, é isso que está falando aí, dieta frutariana. Você colocar mais fruta, você precisava disso. Isso vai te ajudar muito aí. Fala com a sua nutróloga lá, a nutricionista, a tal que está tratando de você. Ela vai te ajudar. Agora, ó, arranje a tâmara, você está entendendo? Pode ser com caroço ou sem caroço. E manga, pode ser espada ou pode ser radem. Agora, aprenda a comer as frutas. Se você tem raiva de fruta, deve ser por isso que você aumentou o peso. Você tem raiva de fruta. Cuidado. Olha bem a que você gosta. Vê bem. Ninguém gosta de todas as frutas. As pessoas sempre selecionam algumas frutas que ela gosta. Come as frutas que você gosta. Tem gente que gosta de abacaxi. Eu não. Cada um faz o que pode, né? Eu respeito muito a opinião. Né? Abacaxi. É isso? Tem um verbete sobre dieta frutariana, tá? Coci frutariana que chama. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém aí, não?
aproveitar o momento que parou, ninguém tem uma pergunta do tema. Essa semana eu vi um filme chamado Contato do Quarto Grau, não sei se algumas pessoas já viram aqui, e a ideia que ele dá é que o filme foi baseado em fatos reais, que aconteceu no Canadá, uma cidade chamada nome mesmo, e que aconteciam muitos casos de abdução extraterrestre lá. Então eles têm filmagens que foram originais, paralelas ao filme, com as filmagens com os atores durante o filme. E ali eles relatam, resumindo, eles relatam que eram abduções feitas por alguns alienígenas do chamado planeta lá, o Nibiru, que tem a origem dos sumérios. Eu queria saber até que ponto é verdade essa questão dos sumérios naquela época. Não, naquela época que o povo era muito avançado. Isso tem muito processo histórico, precisa estudar, né? Não tem competência para falar sobre isso. Não, porque o povo, eles diziam a história, eu fui buscar na internet, e diz que na época os sumérios, eles tinham uma tecnologia muito avançada para a época deles. Não, tem. Agora, se você pegar os livros da Blavatsky, tem coisa mais séria do que isso. Você vai ver os extraterrestres na alta antiguidade. Quer dizer, quando a gente fala alta antiguidade, quer dizer, a mais antiga, primordial, já tinha gente que eles achavam que era extraterrestre. Está tudo nos textos antigos. Mas eu quero saber do dia de hoje. O negócio da história muito antiga, quanto mais para trás, mais esquisito é. Agora, examinar esse caso direitinho, seriamente, é que precisava de examinar. Mas aí teria que entrar o governo do Canadá, ir lá e dar o diagnóstico. Não ter medo de falar o que eles viram. Contra fato, a gente não deve brigar. O que está faltando são os governos enfrentar isso. Esperar isso dos Estados Unidos é besteira. Como o Canadá segue muita coisa dos States, pode ser que eles não falam nada. Se o fato é fato, acabou. Porque a minha dúvida... Vamos examinar por quê. A minha dúvida não é nem questão... Agora, não interessa o sumério. Não, a questão é o seguinte, existe, pelo menos na minha cabeça, existia uma noção de que, por ser um extraterrestre, tinha uma vida evolutiva maior, avançada, fica meio estranho para mim entender eles fazendo abdução, levar as pessoas, fazer intrusões. Não depende do que é. Agora, vamos só examinar uma coisa. Isso de extraterrestre, quem não admitir que exista extraterrestre é burro, burraldo, burrildo e burroide. Certo. Por quê? Esse monte de planeta que tem por aí, que eles falam que tem bilhões. Só a Terra que é habitada. Onde é que está a racionalidade e a lógica disso? Como é que é possível? Falta inteligência desse povo. Agora, o negócio é bem distante, já foi colocar distante para ficar livre da gente. Puseram bem longe. A questão que eu estou dizendo é o seguinte, que tem, eu acredito que tem também, sempre que tem. Pois é. Agora, a questão eles têm habitados, quem não admite isso? Não, eles fazem isso, eu digo, essa questão de ser um ser evoluído. Agora, isso da ufologia e os fatos, eu não ponho a mão no fogo, eu preciso examinar. Eu só admito, isso é igual materialização, eu só admito aquilo que eu vi. Eu sou do princípio da descrença. Eu não vi isso aí, não sei. Nem o filme eu não vi. Você acha que vale a pena ver esse filme? É interessante, professor. Arranja aí para nós. É muito interessante, Contatos do Quarto Grau. Porque a minha questão toda é o seguinte, se eles são evoluídos, qual é a necessidade deles levarem seres humanos para fazer experiências? Isso que me questiona. Não. Isso aí também você está fazendo uma abordagem errada. Se eles são evoluídos, não quer dizer que são todos eles. Às vezes é o cara que é o chofer que apareceu lá, que está dirigindo, pilotando. É um chofer. Ele nem fez o curso superior maior lá. Aquilo é o normal deles. Isso depende. Por exemplo, a pessoa sai de Foz, vai visitar a Argentina. Pode ser um cara que nunca viajou, nem dirigiu automóvel. Ele apareceu para ver as coisas na Argentina. Ele não está representando Foz. Acabite? Então isso aí não é assim não, preciso ver quem é que está. Esse negócio só tem a dromomania, o povo que tem mania de se locomover, ele está sempre em viagem. Os outros planetas são a mesma coisa, há uma tendência disso para a consciência, a dromomania. Esses caras que viajam, que estão na frente dos outros e que não se expõem, é porque tem dromomania. Eles têm, de qualquer maneira, dentro deles, tem alguma coisa errada, tem alguma patologia, a maioria deles. Tem?
O presidente Lula sancionou a lei que obriga todas as instituições de ensino do país, tanto públicas quanto particulares, a terem biblioteca. Veja bem, até que, enfim, é uma vergonha, né, a gente falar isso. A decisão foi publicada no Diário Oficial. Na sua opinião, o que deveria fazer da parte do acervo das escolas de ensino fundamental e médio em relação à preparação dessas consciências para a vida adulta? Essa legislação é um indicador da mudança da mentalidade dos governantes em relação à educação? Olha, de qualquer maneira a gente tem que bater palma para isso. Isso é fora de série. Agora, o problema é o seguinte, é que o próprio governo já está vendo que agora estão fazendo a biblioteca digital, né, mundial, e fica a escola sem nada, os próprios meninos estão reclamando agora que falta livro. Então o negócio está começando a mexer com a parte de baixo, não é só a parte de cima. Então eles tinham que tomar essa atitude mesmo, porque senão fica ruim para o próprio Brasil. Daqui a pouco todo mundo tem que ter isso. E outra coisa, não vai ser só livro, vai ser a holoteca com o passar do tempo, porque vai ter a videoteca. Como é que faz? Mas é uma beleza, isso é muito positivo. Gostaria de saber se o professor poderia falar alguma coisa sobre a radiestesia. Eu falei aqui ontem, né, sobre radiônica. Eu moro em uma área rural, em Valinhos, sempre que alguém aqui na região rural precisa perfurar um poço de água, utilizamos como ferramenta para encontrar veio d'água para a perfuração do poço. O que o professor precisa, eu falei sobre isso, eu respondi, foi esse. É o mesmo caso. Nós já respondemos sobre isso. O caso é o seguinte, se usa a varinha e o galho para as pessoas que precisam. É igual uma pessoa que quer saber da vida do outro, fazer a previdência, e pede a mão esquerda e lê a mão, que é a quiromancia. Isso tudo é bobagem. A pessoa não precisa disso. É só ela chegar perto e julgar energia, sem mexer em nada. Do jeito que eu faço aqui, ó, que eu mostro aqui na mega euforização. Não precisa de nada, não precisa chegar perto, é só chegar perto da pessoa é melhor. Mas pode ser a distância também, até do outro país, no outro continente. Agora, o que se passa? Às vezes, só de sentir a energia do ambiente, se lá tem o freático e o negócio é grande, a pessoa vai ver onde é que tem veio. Tem lugar desse, se a pessoa for, qualquer lugar que ela for, vai ter água. Então, isso também tem que ser estudado no ambiente. Tem ambiente que não tem água mesmo, que é difícil, tem que saber. Agora, essas pessoas todas são sensíveis, têm sensibilidade psicométrica. Isso é que é radiestesia. Agora, hoje, isso faz também através de máquinas e eletrônica, chama radiônica. Trabalho com massoterapia e atendi um rapaz de 30 anos com vários problemas. Raiva, tirania quando fica nervoso e tem uma ira que fala coisas horríveis. Eu faço a escola de projeção lúcida toda quinta no IPC. E quando encontro com ele, depois do curso, ele briga e tem momentos que me agride verbalmente. Falo o que é preciso na cara e tento fazer atalhos o tempo todo. Sinto que ele está assediado. Quando falo que aprendi na Conscienciologia, ele acha bobagem. O senhor acha que ele pode estar assediado e não quer mesmo crescer? Está na cara, né? Uma coisa boa para ele é a consciência terapia. Fala com ele. E outra coisa, cuidado com ele. Vai devagar. Assediado, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Assediado... você não pode nem acessar, inacessível, é um perigo. Passei por uma fase ruim, por mata-burros, afinizei, infelizmente, com a baratosfera. Agora, mais lúcido, estou fazendo TENEPS. O que mais posso fazer para melhorar? É sair bem na TENEPS. Se dedique ao processo. Domine o estado vibracional. Isso vai ser bom. Estou em franco processo de autopesquisa. Já fiz consciência terapia e no momento faço a terapia convencional cognitiva, comportamental e tenho uma pergunta. Hoje descobri um modo que eu funcionava e que nem imaginava, mas esse em especial chocou-me e me deixou aliviado ao saber. No momento me sinto emotivo e com vontade de chorar. Como já tratei desse processo de auto-vitimização, pergunto, é normal, no momento em que ficarmos emotivos, ou ainda é processo de auto-vitimização? É processo ainda da auto-vitimização, sim. Todo mundo que chora demais é porque está se vitimizando de algum modo. Como entender melhor esse sentimento nesse momento e aproveitar ao máximo essa descoberta? Mexa no estado vibracional, domine você e deixa de moleza. Vamos enfrentar a vida, encarar o que está pela frente. Fazer o confronto
dos nossos problemas. É assim que a gente evolui mais depressa. Assisti uma abertura passada e o senhor falou que seres elementares não existiam. Quer dizer, existe sim, mas não esse que eles falam elementais, essa besteirada, essa bobagem. Por exemplo, existe micróbio, protozoário, bactéria. Nós todos temos, o total é mais ou menos de 100 bilhões de bactérias. Ontem eu estava lendo, tem um outro autor que falou que aproximadamente 100 bilhões de bactérias que todo mundo tem. De modo que isso tudo são seres elementais. E a gente não sabe o que é isso. Mas no seu livro Projeções da Consciência, capítulo 2, página 45, o senhor narra o seu encontro assustador com um ser da natureza, um orco. Sim, mas veja, o orco nada mais é do que um bicho que está entre o ser zoológico e o ser hominal. O problema é esse, não é elemental. Se você acha que ele é elemental, mas não é isso. Os elementais que eles acham são coisas que estão por aí, tipo fada, gnomo. O que é? Tem opção de besteira disso. Agora, o orco não. O orco é igual aquela pantera que trabalhava comigo. É um processo extrafísico que está ajudando. O orco é do tipo animal, tipo pantera, é igual. E outra coisa, só a aparência dele já impõe respeito, sabe? É igual a aparência de certos amigos que eu tenho. Só de chegar impõe respeito. Então, você está entendendo como é que é? Os elementais aí, desse processo todo de iniciação, essa bobajada toda, no orientalismo de certos lugares que tem de criança, contos de fada, contos da carochinha, esquece isso. O processo extrafísico existe sim, mas são as consciências que estão em evolução. O princípio consciencial está se desenvolvendo. Então, agora existem as coisas, eu mesmo já falei sobre o processo daquele ser mais ou menos assim dessa altura, que tinha até um pescoço um pouco comprido e que fazia telepatia comigo fora do corpo. Esse bicho nunca teve na Terra. Eu procurei tudo quanto a gente para ver uma coisa parecida, não tem nada. Quer dizer, eu sei porque eu convivi com isso. Depois eu voltei, quando eu estava aqui, cheguei lá, voltei, estava lá, ainda tinha a mãe e um filho dele. Estava junto. Tudo dessomado. Agora, de onde ele veio, eu não sei, que lá tinha que estudar. Ele já estava lá comigo porque eu estava estudando. Eu estudo onde eu estou. Agora, os caras falavam para eles, mas Waldo, você está aqui no Pombal, aqui tem que ver as consciências, fica cuidando de bicho aqui, assim, a gente tem que ter o animal paradoméstico, é o para-animal. Tem um primo com um problema psicológico, o especialista diagnosticou que o mesmo está com síndrome do pânico. Como poderia ajudá-lo? É levar para a turma que é especialista. Aqui mesmo eu conheço vários aqui em Foz, que é especialista em síndrome do pânico. Está vendo? É a turma da cognitiva. É só pegar. A turma é muito boa. As psicólogas que nós trabalhamos aqui é o máximo. Todo dia tem problema lá e tem muita gente que fica agradecendo. Eu sei que eu estou vendo isso de perto. Agradecendo um pouco que melhora. Na hora. Pouco tempo. Vale a pena. O que você queria? Prática. Você fala no final dela, a fim de discernir as diretrizes do futuro pessoal imediato. E aí na questionologia, segunda questão, você já calcula o próprio revezamento existencial? Juntando esses dois pontos aí, como é que a gente pode, que orientação que você dá para a gente fazer um cálculo real para o nosso autorrevezamento? Quais seriam as diretrizes para a gente fazer esse cálculo? A primeira coisa para fazer o autorrevezamento é o seguinte: o que é que a sua vida e a sua proex está levando você a compor e executar a sua obra-prima? Sua obra-prima? A sua obra-prima é o veio, é o viés, é a vertente, é a essência, é o cerne do seu autorrevezamento. E tudo que você está fazendo está concentrado naquilo. Você ainda não tinha pensado nisso? Não. Está faltando refletir. É uma coisa tão óbvia. Vocês não acham? É tão lógico. Você já pensou nisso? Ela já pensou, eu sei.
alguma coisa. Mas não tem lógica, o que interessa é isso, tem lógica. Pondera sobre isso, deve ficar claro. Agora, o que a pessoa faz, ela não está fazendo a confluência para aquilo? Isso é o mais importante dessa vida. A tendência do autoajudamento é fazer isso mais do que isso. É naquela linha que a pessoa mostrou gabarito, competência. Ela tem que ir naquilo que ela é boa. O desempenho, a performance, tem que ser naquilo que a pessoa é boa. Tem lógica, né? Se eu for olhar por aí, fica tudo óbvio. Tem mais? Professor Valdo, Sim. a obra-prima pode ser as atitudes, o profissionalismo em cima da prática, ou a obra-prima também tem que ser... Eu acho que a obra-prima... A escrita. Sempre tem um filhote. Sempre tem um produto. Uhum. Ela não pode ficar só no ar, assim. A maioria da obra-prima tem alguma coisa palpável, concreta. Sim, a teática. Pois é. Não é teática. Não, é concreta. Então, por exemplo, por isso que eu falo, qual que é a melhor obra-prima para todo mundo aqui? É colocar no livro a sua experiência, que isso vai ajudar milhares de outras consciências. Então, envolve o livro, especialmente. É quase que inevitavelmente. Eu não posso falar isso, porque senão seria muito draconiano, tá errado? Sim. Nós estamos na democracia, a pessoa escolhe o que ela quer. Tá. Vamos supor que o Éderton, lá pela Santa Paixão, a minha obra-prima não é o tertuliário, eu vou fazer uma coisa maior, física. Tá. É a opinião dele, o problema dele a gente deixa com ele. Agora aí eu chego para ele e falo assim, agora você vai fazer o livro correspondente à orientação da obra arquitetônica que você fez. Obrigada. Por quê? A obra arquitetônica ela pode acabar. Dá uma inundação, um terremoto, bomba. Agora o livro não, espalha por tudo quanto é lado, fica por todo lado e vai ficar. Agora no livro você tem que colocar a fotografia, a planta baixa de situação, tem que pôr tudo lá dentro, se ele for fazer isso. Né? Valdo. Até o momento eu não sei o que ele está fazendo, por isso que eu estou... Tudo são conjecturas, tá certo? Valdo, aqui em cima. Sim. Aqui na fatologia você pôs ajuda à memória básica. Não pode usar aquela expressão aide mémoire, que é usado muito para isso? O aide mémoire para a consciência, não pode usar essa expressão? Pode, até um certo ponto. Né? Porque senão iria para estrangeirismologia, né? Se usar. Mas é uma expressão muito comum, né? Muitos autores usam o aide mémoire. Para a Rosa anotar, se ela quiser. É uma saída, pode ser, até um certo ponto. Quem é? Não tem mais ninguém aí para falar, não? Acabou tudo. C'est fini. Pode dar uma dica, você é especialista no assunto. A pessoa que tem síndrome do pânico tem um livro bem atual do Bernard Ranger, que é Vencendo o Pânico. Eu acho que a editora Objetiva. É interessante porque ele traz uma cronologia desde o diagnóstico e o ciclo do pânico mesmo, como é que a pessoa supera, que é um distúrbio de ansiedade, né? É um transtorno de ansiedade. Então vale a pena dar uma olhada nisso aí. E geralmente psicologia é cognitivo-comportamental. O Bernard Ranger que você está falando é o papa dessa história. É ele que trabalhou mais com o processo da cognitiva no Brasil. É o máximo. Muito bom. E esse livro dele realmente é muito sério. É recomendável, sim. Ele tem toda a razão. E o João é especialista no assunto. É teático. Quer dizer, já passou por isso, ele sabe como é que é. É muito importante. Vale a pena. Agora, o que mais? Tem mais alguém aí que queira falar alguma coisa? Mais nada? Aqui no ar. Você tem falado muito de infiltração. Inevitavelmente, no auto-revezamento, nós vamos ter que passar, nós somos tudo pré-infiltrados. Mesmo, ou você acha que em 2075 não vai precisar mais ter isso? Daqui para lá. O que você acha? Não, mas eu só não entendi a infiltração que você está querendo. Como é que é isso? Você vem falando muito de infiltramento. Sim, mas o que é que tem isso que ver? Nós aqui
somos todos pré-infiltrados. Quer dizer, vamos infiltrar vir a ser uma sociedade que é patológica. É isso, claro, é isso que eu estou falando. Nós estamos falando do ano base, agora, do momento isso você agora. pode tratar para os próximos séculos, não é só até 75. Pode esperar que vai ter muita coisa. Essa infiltração nossa aqui vai longe. Tem muita coisa. Como é que o povo, por exemplo, vamos só olhar aqui assim, ó. Como é que eles vão entender centrais extrafísicas de modo geral hoje? Tem jeito? Você acha que daqui a um século o povo está entendendo isso? Acho que não. Como é que fica? Outra coisa, despertologia. Já pensou até chegar no ser desperto? Quais são as tramitações que a pessoa tem que chegar lá? Agora, de qualquer maneira, está ótimo, por causa da era que nós estamos vivendo. Já tem a conscienciologia, a cosmoética, os serenões. Agora, outra coisa. Você acha que o povo, de modo geral, vai entender IVEX? É muito difícil. Vai demorar bastante. A das coisas mais bravas que tem do ponto de vista político, a da sociologia, como é que fica? E o irrompimento psicossoma? Esse não é pior ainda. Está tudo aqui, ó. Você está vendo? Eu assinalei o negócio, tudo em amarelo aqui de propósito, para falar. São 28 que eu assinalei, 28% aqui do negócio. Agora, por exemplo, isso saber a personalidade consecutiva. É muita gente que chuta. Mas na prática a situação é terrível você conhecer uma coisa dessa. E a pessoa que aponta isso é que é o mais problemático. Por exemplo, na personalidade. No meu caso, por exemplo. É o teu caso, se você tem no vários meu caso, casos. quando eu falo sobre a pessoa, isso tem que comprovar. Por exemplo, Valdo, o caso de quando você teve contato com muitos de nós como conscientes. Como conscientes. Isso é meia personalidade consecutiva ou é inteira? Entendeu o que eu estou falando? Até um certo ponto porque a personalidade consecutiva só que tem. Que eu estava num lugar e depois passei para outro. Mas porque eu conheço. A pessoa, ela é consecutiva de qualquer maneira. Entendi. Sendo eu consciente ou consciente, não interessa. Claro. Entendeu? Entendi. Agora, eu gosto de falar preto no branco. Eu estou aqui, vamos falar da pessoa que esteve aqui e aquela que eu vi no primeiro tempo e que eu vejo agora no segundo. Isso é o melhor que tem. Mas nem sempre é assim. É preciso mostrar que ela também que vem do século XVIII, século XVII, do século XIII. E por aí vai. Agora veja, são temas que precisam de vir muita água debaixo da ponte, sem inundação nem tsunami. Até o povo entender. Muita água que tem que passar debaixo da ponte. Você não acha? Acho. Tem saída. Entendi. É duro. Valdo, você falou faz muito tempo atrás que tinha muita personalidade consecutiva que você conhecia, que você para algumas pessoas falava e para outras não. Eu queria entender essa distinção, você em base em quem? Eu quero ajudar os outros. Nem sempre você informar as coisas para os outros ajuda. Uma informação, ela tem o horário, a hora certa, o jeito de falar, a palavra, as testemunhas. Mas no caso seria... Tem que ter um holopensene adequado para aquilo. Agora, eu tenho hoje, eu tenho um macete muito grande para isso. Qual? Amparador. Só fala quando eu só. A Rita Maduro, pode falar. Não, o negócio é você fazer amadurecer, que está muito verdolengo. Amadureça. Então... Como é que é esse negócio que eu não soube hoje? Aí, verdolengo. Então é uma questão de maturidade. Não, conta fato ou argumento. Eu estou baseado tudo em fatos hoje. Você confessou aqui publicamente, você não tinha pensado no assunto. Veja, você, Loche, você... Meu mundo caiu. Viva Maísa. Ok, que? Não, entendi. Então é uma questão de maturidade da pessoa de conseguir lidar com aquela informação que você vai passar para ela. Não, é o jeito de ajudá-la. Às vezes aquilo não vai fazer mal do ponto de vista da notícia, mas a pessoa vai fazer mal por quê? Ela vai ficar fascinada pelo processo, não faz o que ela está fazendo. Isso já aconteceu, Valdo?
Comigo não. Não, com você não, mas não. Com alguma pessoa. Mas agora com gente com alguma pessoa que você estava falou. tudo encaminhando, depois ela volta, porque é por isso que eu falo, eu não ponho a mão na cumbuca contra a consciência. Eu respondo pela consciência aquilo que eu vi na hora. Naquela hora, naquele momento evolutivo, dentro da condição que estava, a pessoa estava madura. A gente fala, às vezes dá certo. E às vezes a pessoa... Comigo, a maioria dá certo, porque os amparadores estão de olho, né? Raramente a gente vai errar assim. Se há um embasamento de amparador, eles têm uma visão de conjunto maior. Eles olham as últimas 20 vidas daquela pessoa, as últimas 20 vidas da gente. E tira um fiapinho da história, examina. Né? Vê uma colher de chá. Como é que está? Uma amostra grátis, reduzida. E dá um chá de boldo para a pessoa. E que mudanças você observou depois de passar essa informação nas pessoas, assim, em geral? A mudança mais significativa que a pessoa faz a partir da informação. A mudança mais significativa é ela não suicidar, é ela se empenhar com o trabalho do auto-revezamento que ela começou, é ela se entrosar com aquilo que ela tem. Agora, a coisa mais fácil que tem é a hora que você vai falar com uma pessoa que não tem problema. Então, ela trabalhou muito, não teve problema. Foi praticamente completista naquilo que ela fez, daquele livro que ela fez na outra vida, a última. Ela vem para cá, você vê e fala para ela, não tem problema ainda. O corpo está bom, não tem tanta doença, não tem nada, está mais ou menos dentro da mesma linha. Isso aí é um gosto de coco. Agora, todos esses, se eu pudesse, homens e mulheres, eu trazia tudo para trabalhar comigo, mas nem sempre eu posso. Tem alguns de vocês, mas não todos. Tem gente que eu deixaria que estivesse aqui, mas não dá, né? Também você falou, lembro... Eu não convido, não posso falar uma coisa dessa, tem que deixar. Eu também lembro que você falou que às vezes você não falava porque a pessoa tinha sido um homem na outra vida e agora era uma mulher, por exemplo. Sim, esse é um dos assuntos. E que aí dava um choque. Agora tem 1000 assuntos iguais a esse. Tipo? 1000. Fala alguns. Aqui eu falo só 100 assuntos aqui do dia. Agora, ponha isso 10 vezes que você vai ver como é que são as pessoas. Tem pessoa que não tem jeito. Por exemplo, uma das coisas mais sérias que tem nas pessoas é aquela pessoa que vem para um lugar e não se sente bem ali. Ela está sempre reclamando, porque ela está sempre pensando em outro lugar. Isso é horrível. Ela não se adaptou àquilo que ela precisa fazer. Quer dizer, existe muita gente assim. Agora, tudo, quase sempre aí entra vaidade, orgulho, egoísmo. Você está entendendo nessa história toda? Então você tem que dar desconto, ver como é que é o que a pessoa quer. Qual o talante, qual é vamos dizer assim, a vontade que ela tem, o gabarito que ela quer, a vocação que ela mostra. Você tem que julgar isso tudo, ponderar, ajudar, né? A pessoa não se adapta e aí reclama que onde ela estava é melhor, né? Mas é uma forma de Agora, por exemplo, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, é difícil também de saber se você sabe as coisas a respeito da gente. Mas em compensação também, por outro lado, a gente fica sabendo que tem alguns casos que você já falou, que o negócio aí ficou evidente. Então como é que fica? Então eu falei com ele, a primeira coisa, não esqueça. Esqueça o seu passado, olha o seu presente, vamos trabalhar agora, isso é que interessa. Estuda aí a moldura do quadro. Essa moldura só deve ser ratificada, ou explicitada, ou informada, se ela vai ampliar o conteúdo. Se não vai, não adianta nada. Entende? Moldura e conteúdo, a tela, a mensagem. Entende? Professor Valdo, sim. Como que se pode ampliar ou qualificar a atenção dividida, tipo enxergar maior, perceber detalhes? Qual é o atributo, como é a metodologia? É a reflexão. A reflexão? É a reflexão que leva para a associação de ideias. Tá. Na prática, o que faz isso é a associação de ideias. Uhum. Agora, é lógico que existem outros atributos que ajudam. Por exemplo, um deles é a psicometria. Uhum. Outro é a pangrafia, mas isso é uma coisa mais avançada. E aí, no processo da psicometria, a questão maior é o parapsiquismo. Tinha um cara que escreveu um livro que chamava A Alma das Coisas. Sim.
Isso quis dizer a psicometria, que tudo tem alma, devido ao processo que mexe o duplo da energia dos objetos. Então, através dessa energia, você apalpa, você faz o sensoriamento, você faz a prospecção. Sim. É por aí que o negócio vai. Agora, a atenção dividida, se você quer ampliar a sua atenção, eu vou te dar o golpe mais sério que tem, o verdadeiro golpe. Se interesse por tudo e pesquise tudo que passar na sua frente. Comece a perguntar mais do que você pergunta. Pode estar certo, isso vai aumentar a sua atenção dividida no tapa. Mas muitas vezes... Você entendeu, chefa? Você entendeu, Tânia? Muitas vezes perguntar muito incomoda, né, professor? Sim, mas é só você ter um pouquinho de educação, né? Um pouquinho. Um pouco mais. Mas você tem, eu te conheço. Tá bem. E viva a beringa. Obrigada. Professor, a questão, essa resposta que o senhor deu, quer dizer, você se interessar por tudo. E como é que fica essa coisa da linearidade? Megafoco. Não, como é que fica o megafoco? Como é que fica o megafoco? Eu confio na sua inteligência. Ah, professor, eu tenho esse problema. O meu artigo, ele sempre é rejeitado. Escuta, porque você não acha que eu me interesso por tudo, não? Sim, sim. Eu só não meto o bedelho, por exemplo, né? não coloca a colher no marido de mulher, umas coisas assim, mas outros eu estou metendo o bedelho em tudo, eu quero saber de tudo, o que tem, como é que é, de que modo que é. Agora, estou na minha, mas eu tiro partido disso o tempo todo. O senhor pode falar um pouco mais no megafoco? Quer dizer, como que a gente... O meu megafoco, aqui, eu sou prisioneiro, estou na masmorra da enciclopédia. É o verbete. O verbete eu sou refém. Então eu não posso sair disso. Então eu olho para você e vejo, tem algum verbete novo na cara da Tânia? Está entendendo? Você falou alguma coisa. Tem alguma coisa nova nisso que ela está falando? Tudo eu quero ver se precisa de algum verbete, sei lá, né? Agora veja, essa minha vida está assim há muitos anos. E eu me sinto bem com isso. A última agora que eu arranjei é isso aqui, ó. Vou falar hoje, mas vocês hoje não tem que esperar um dia. Tá? Texturiário, o primeiro debatódromo do planeta. Isso é uma prancheta leve, dura, de plástico transparente. Aqui, ó, tem um negócio bem forte para segurar o papel. Eu tenho isso. Eu, às vezes, uso uma prancheta dessa, mas agora eu estou precisando muito por causa dos meus processos de ideia. Na hora que eu subo e desço o caminho da lógica. Todo dia tem ideia que eu estou escrevendo, que eu estou sozinho comigo, estou escrevendo. Hoje mesmo não tinha. E o meu papel aqui acaba, o que está no bolso. Então eu quero ter. Então aqui, ó, eu posso colocar vários papéis desses, aqui, eu posso escrever isso à vontade. Então, por exemplo, o primeiro golpe que tem é justamente esse, da prancheta técnica. Olha aí, como é que fica bacana. Com isso, não há dúvida que ajuda. Isso é o último. Eu pedi isso hoje, eles me arranjaram essa. É a última. A prancheta está tão bonita e bem feita que acabou. Tudo que acabou, chegou, acabou na hora. Sobrou uma lá que estava guardada não sei aonde, eu acho que eles esqueceram que ela está debaixo de alguma coisa. Por isso que me arranjaram essa. Agora eles vão fazer mais. Eu recomendo prancheta para todos. É os seus originais. Vamos escrever os seus grandes pensamentos na prancheta. Tertuliário. E outra coisa, aqui ainda tem um negócio do tertuliário que chama atenção, ó. Tem um logotipo e o primeiro debatódromo do planeta. Tudo que você escrever, você vai pensar em debater. Depois dessa, dá para cobrar o dobro por essa prancheta. Depois dessa, ela que está falando. Dá para cobrar o dobro pela prancheta. Eu tenho a prancheta. Eu tenho a prancheta.
Esse seria um ponto importante. Eu tenho. Pois é, eu tenho prancheta, mas não é igual essa. Eu quero uma assim. Não, eu tenho dessa. De alto nível, bonita. Eu tenho dessa. Só de você escrever na prancheta já aumenta o seu pensamento. Tá vendo? Isso é muito importante. O que você queria? Eu queria entender melhor a questão do ano base, né? Essa listagem, todos esses elementos, a função maior é no futuro fazer um rapport com essa época nossa aqui? Ou desde já a gente ir preparando? Não é só no futuro, eu queria entender melhor. É você primeiro entender onde é que você está. Tá. Como é que está o seu hoje para ver como é que vai ficar o seu amanhã. É questão de perspectiva, entendi. É você entender o que está hoje. Por exemplo, daqui 20 anos você pega essa listagem que eu fiz de 100 e vê o que mudou. Isso que eu estou pegando. Vai ter coisa que vai permanecer do mesmo jeito. Isso aí não mudou nada. 20 anos, 30 anos, não mudou nada. Vai ter coisa que vai mudar. Isso tudo é importante. Agora veja, com isso você vê qual é o zeitgeist, o espírito do tempo. A condição que está aqui, o holopensene atual. Com isso você vai ver como é que vai ser amanhã. O que vai acontecer? Tem uma ideia de como as coisas estão caminhando e como... Entendi. Por aí você tem uma noção. É o problema da prospectiva, antevisão imaginativa. Eu chamo de a prospectivologia. Tem verbete antevisão imaginativa que eu acho que é mais ou menos... Isso. É o processo. Entendi. Sim. Aqui na Ana B. Sua frente. Eu gostaria de entender a paradoxologia, na página 12. O paradoxo da autoconsciencialidade, do universalismo. O problema todo é o seguinte: o universalismo é uma coisa para todos, mas você tem que sair da sua autoconsciencialidade. Primeiro, tem o seu ego. Então, o seu ego está se dividindo para todos. Isso é um paradoxo. Entende? É aquilo que eu estava falando aí com as respostas de hoje. Você tem que cuidar de você e tem que cuidar dos outros. Qual é o percentual que tem que você dirige aos outros? Ele é maior ou menor do que o que se dirige a você? Quer dizer, o seu centrípeto é superior ao seu centrífugo? Isso aqui é importante. Aquilo que sai de você é superior àquilo que você está só recolhendo, nem a nós. Isso aqui é a coisa. O paradoxo é o paradoxo mesmo. Aí entra o ego e a coletividade, né? O ego e a humanidade. Você e a humanidade. Agora, gente, qual é o perfil do bicho preguiçento? Precisa explicar? Alguém quer falar isso aí? O que é o bicho preguiçento? Não, é aquele cara que você conhece, ou aquela dona que você conhece, faz 20 anos e você não viu nenhum produto que a pessoa apresentasse. Nada. É uma preguiça total. Agora, às vezes, a pessoa até te cumprimenta, ela tem força para te cumprimentar. Hein? Pois é. A gente pode pensar também a questão da lei do menor esforço também, aquela pessoa que não faz força para nada, mantém aquela mesma vida e está tudo a mesma coisa. Agora, veja, esse é interiorose. A questão da sítia, a atrasia. O bicho preguiçento é muito comum na interiorose, gente do interior. E outra coisa, segundo, é muito comum também em pessoas de uma certa idade, que vivem sozinha, etc. Tal. Acorda pensando no almoço, depois pensa no jantar. Uma das únicas coisas que o bicho preguiçento atualmente faz na Terra é ver televisão. São das últimas coisas que tem. E olhe bem, hein? Olha bem o programa que a pessoa vê. Agora, tem umas que não aguentam nem o programa de televisão. Então ela deita e fica só escutando o rádio. Aquele cara que fala sempre, depressa, e agora nós temos um produto e não sei, entendeu como é que é? Isso tem gente assim. Agora, para o bicho preguiçento sair dessa situação, o que deve reciclar de imediato? Arranjar uma esteira aeróbica. Gente, vocês riem, mas não tem lógica no que eu estou falando, não? Vocês ficam rindo de mim, mas não tem racionalidade o que eu estou falando? Me perdoa, minha experiência de vida tem dado resultado para muita gente. Teve uma pessoa que eu já dei até esteira para ele, baseado nisso. Ele falou assim, não, mas eu estou sem dinheiro, não tem nada, eu vou arranjar uma, vamos sair aí, vamos comprar. Isso aconteceu no Rio de Janeiro.
Ontem, no final da tertúlia, o senhor fez menção a alguns filmes que separou para o Cine Pipoca. Como moro longe, poderia indicar o título de algum desses filmes? Aí isso tem que falar com o Marco. O Marco está aí, não? Olha, fica para outra vez, quando o Marco chegar, porque ele colocou debaixo do braço alguns filmes, levou. Ele vai falar aqui nas próximas tertúlias, né? É só seguir o que ele falar. É um por um ele vai falar, porque ele olhou lá, escolheu, achou que era bom. Todos esses filmes eu já falei nas tertúlias. Se a pessoa pegar os meses anteriores, ela vai ver que tem isso lá. É só pegar o dividir aí dos meses anteriores, ela vai ver o que é. Por que você colocou o título Ano Base 2010 do verbete hoje? Leia o que é que tem na definição. O que é isso? Leia a definição, o que é isso? Aqui, ó, você está com preguiça ou você quer apenas participar? Não, será que ele quer apenas participar? Por isso que ele perguntou. É bom você ler o verbete. Sabe por quê? Ele está um pouco longe, ele está na Argentina hoje. É por causa disso, está difícil para ele. Baseado no que você afirma, que pessoas que não acreditam em ET são pessoas burras, mostra algum artigo ou publicação ou prova concreta que prova a existência desse ser. Não existe. Por isso que eu estou falando, porque os governos não permitem. Agora, o problema é o seguinte, raciocina só, é um processo de raciocínio. A conclusão lógica, o que é isso? Como é possível tal existência, uma vez que a distância das galáxias mais próximas estão a milhões de anos-luz da Terra? Sim, mas vai chegar um ponto, você não acha que tem gente que vai conseguir sair dessa? É isso. Até que alguém prove e mostre à população tal ser, isso é uma imensa bobagem. Sim, é uma imensa bobagem para quem não raciocina. Do ponto de vista de tirar uma conclusão lógica, não tem bobagem nenhuma. Eu admito isso porque eu já estive em outros planetas habitados, né, fora do corpo. Então, para responder para ele aqui, em última instância, eu falaria, ó, meu chapa, saia do corpo, cresça e apareça, vai por você e veja o que você vai ver. Eu vi isso na intermissão. O nosso amigo, sabe? Não, é outro. Também não. O nosso amigo que eu estou falando chama Zéfiro. Ele esteve nesse lugar. Professor, vocês têm que lembrar. E a pré-mãe? Como a aqui mais... deveria ter um monte de condição que poderia esclarecer isso aqui para ele. Mas é difícil. Como há mais de 100 anos atrás, era um absurdo dizer que o homem ia voar, né? Não é que é, não estou entendendo. Como também há mais de 100 anos atrás, ou 200 anos, era um total ninguém admitia que o homem pudesse voar num avião. Mas isso é todo dia. Outra coisa, ninguém admitia que o homem fosse a Lua. Daqui a pouco ninguém admite que a Terra, você sabe, nos Estados Unidos tem gente que não admite que a Terra seja redonda. Eles acham que ela é um plano. Sai dessa. Ouvi hoje pelo rádio sobre o projeto de lei de Cristóvão Buarque, que todo filho de político deverá estudar em escola pública. Não é o máximo? Você pode comentar? Eu acho que é o máximo, porque dá exemplo, se for possível. Mas veja, mas isso eu pergunto, já estudaram a democracia disso? Isso é democrático? Eu acho tão pouco assim forçado, do ponto de vista democrático, não está não? Será que todo caso a pessoa... Agora, de qualquer maneira, é o senhor exemplo, não há dúvida, é o máximo. Mas é que tem coisa, eu acho, difícil nisso. Isso aí. Do ponto de vista para atingir todo mundo. Agora, uma lei é um pouco draconiana, vocês não acham, não? Comecei a trabalhar com energia há 18 meses, mas por não haver feito ainda uma ressaca satisfatória, sinto muitas vezes assediado com consideráveis bloqueios corticais. Porém, consigo exteriorizar alguma energia pelos palmos chakras. Corro o risco de passar meu assédio para alguém ao submeter essa pessoa ao arco voltaico? Não, você que sabe se você está bem ou não. Se você não está bem, não deve passar energia para ninguém, né? Que aí você está vampirizando a pessoa. Em vez de colocar, você está chupando. Você é vampiro, não pode. Olha bem, é você que sabe disso, não sou eu. Tem que ser você. Tenho consciência de que a energia não tem espaço nem tempo. Todavia gostaria de saber se quem assiste a tertúlia à distância, em tempo real, tem a mesma possibilidade de fazer os acoplamentos energéticos que aqueles que assistem logo? A mesma, às vezes, não tem, porque é um processo da instalação do campo mais direto.
Ela não tem nem tempo nem energia, mas tem a psicologia, tem a pessoa presente, tem ela conversando com a gente, tem uma série de interação que a distância não tem essa interatividade. Qual a melhor postura que se deve ter para sentir a mega euforização à distância? Se apassivar positivamente, mantendo o espírito autocrítico. A passividade e espírito autocrítico, consciência autocrítica. Sou tenepsista há 9 meses. Recebi um pedido de TENEPS para um rapaz que nasceu com hipotonia muscular. Na execução da TENEPS, eu visualizei um grupo de homens, raça árabe, em um laboratório. Logo eu pensei que estavam construindo uma bomba atômica. Então apareceu uma consciência de forma humanoide e mostrou que se tratava de um grupo de cientistas trabalhando em pesquisa sobre célula-tronco. O senhor pode comentar a respeito, por favor? O problema aí é que tudo isso pode ser, né? Observa bem, agora examina como é que você sentiu, se foi agradável, para ver se tudo isso foi real mesmo. Agora, uma coisa séria, se isso é real e isso está ajudando o seu trabalho, vem mais depois, isso vai dar filhote, vai dar dividendo, vai ter consequência, vai aparecer derivações, efeitos disso posterior. Se não for, anota e veja o que acontece. No mês passado, procurei o senhor no Holocico por motivo de minha dificuldade com EV, pois já faz 3 anos que pratico diariamente, os resultados são tíbios. Cheguei pronto para a fratura exposta, soco na cara e ser chamado de casca grossa, mas a única frase que o senhor me falou é que é assim mesmo, o que eu era positivo. Poderia ampliar suas respostas? O amparador e o senhor viram que eu não estava maduro para receber mais informações? Comente o que puder. Não, o que eu lembro de você é o seguinte, você é positivo, o problema é insistir, a coisa é com calma, tem que ir devagar. Agora ele não, ele quer tudo para amanhã cedo. Agora veja, ele passou algumas dezenas de anos sem pensar no assunto. Agora, amanhã cedo ele quer dominar mais do que o cara que está trabalhando com isso há 60 anos. Não dá, né? Olha, não mudo nada, é assim mesmo. Você é positivo, te aguenta, te vira, o negócio todo é esse. A gente tem que fazer pela gente. Não há maná que caia dos céus para melhorar o processo da energia das pessoas. Às vezes uma chuva ajuda, o sol pode ajudar, a sombra, a noite, mas não há uma coisa espontânea que vem para fazer aquilo que diz respeito a você. É o seu alto esforço que tem que melhorar. Alto esforço, companheiro, insista, seja perseverante, vamos em frente. Você realmente é positivo. Só que tem que tentar. Está querendo a coisa muito depressa demais, né? É assodado, precipitado, impulsivo. Vai devagar, mas ele é positivo. A aura é boa, tudo. Quanto à personalidade consecutiva, você pode dizer, desde que, no cara a cara, suas convicções quanto ao meu pretérito, mas gostaria de saber se tem lucidez e identificação de personalidade consecutiva desde mais de 1000 anos na sua equipe mais próxima. Tem gente que eu sei. Agora, eu sei por quê. Esse é o Cláudio que está perguntando, ele não está aí. Cláudio, o problema todo é o seguinte, eu sei por causa das minhas retrocognições. Eu tenho certeza disso. Uma retrocognição que eu já vi barba, cabelo e bigode, examinei tudo, eu tenho certeza dos fatos que ocorreram. E aquela pessoa no meio não tem saída disso. Então é uma coisa mais do que óbvia. Agora, como consegue abordá-la sem o estupro evolutivo de dizer que conhece mais a pessoa do que ela própria? Eu nunca falo assim, né? Teve uma mulher uma vez que eu falei, ela estava me insultando uma opção de coisa. Aí eu virei para ela assim, eu te conheço do seu passado. Tem umas coisas assim, assim, assim. Agora veja, a hora que eu comecei a falar um negócio muito sério, ela até que admitiu, vamos dizer assim, pacificamente. Mas, por exemplo, ela não está conosco. Eu não sei se ela está na Conscienciologia. Entendeu? Essa eu tive que falar porque o negócio estava passando da conta demais. E ela podia embarcar num negócio terrível e envolver uma opção de gente e tal. Então eu tive que falar umas coisas. Eu falei assim, eu te conheço, de outras vidas, por disso. E uma opção de coisa ela sabia que era de acordo com o temperamento dela. O que vai fazer? Agora, o problema todo é o seguinte.
O estupro evolutivo eu acho que eu não faço, porque eu só entro na conversa séria para chegar à frase final quando tem amparador. Geralmente, se o meu amparador falou, é porque ele já viu. Se a pessoa tem amparador, já conversou com o amparador da pessoa, senão ele não falaria. Então, eu já estou na terceira posição, já. Entende? Em primeiro, o meu amparador, o segundo amparador da pessoa, eu sou o terceiro. Estou tentando ser o assistente da história. Então, com isso, não tem estupro evolutivo. Esse povo sabe o que está fazendo. Agora, gente, a Marilza não apareceu aí não, né? Então, ó, eu quero dar um recado para a Marilza. Alguém vai encontrar com ela por aí, não? Ninguém? Você pode? Fala para ela, para mim, o seguinte: segunda-feira o Alex aqui às 6 horas da tarde. E nós vamos lá. Segunda-feira, agora, ela sabe o que é. Você fala, segunda-feira, 18 horas, o Alex lá para pegar o Valdo e a Graça. Ele sabe o que é. Tá certo? Obrigado. Eu tenho que falar isso hoje, porque eu não sei das tratativas deles, do que é, e eu tinha que saber as coisas, se é possível isso. E vai ser possível fazer isso segunda-feira. Tá certo? É um negócio sério, que é o Anversal. Você sabe o Anversal? É os meninos que falavam com o Chico. Chico hoje é meu Anversal, não vai bater os parabéns? Eu nunca pude esquecer aquilo. Aquela meninada toda vinha falar com a gente. Então a gente tinha que fazer uma festa, arranjar um bolo depressa. Sabe como é que é? O Antônio está aí hoje. Tá bom. Eu. Pode ser a Grace, ele está querendo falar. Aqui. Dá para ser infiltrado sem ser desperto? Dá para ser infiltrado sem ser desperto? Dá para ser infiltrado sem ser desperto, sim. Dá? Tá. Agora, outra coisa. Existe aí um negócio que você não falou. Infiltração é uma coisa relativa, né? Qual tipo? Qual alcance? Qual profundidade? Alcança quem? Quantas pessoas? De quanto que é? Quanto tempo? A próxima pergunta, peraí. Tem que pensar muito o que é infiltração. O infiltrado, ele tem que necessariamente estar pertencendo a algum colégio invisível, é isso? O ideal, né? A maioria dos casos. O ideal seria que a pessoa tivesse sempre entrosada com uma equipe enorme, etc., bem afim. Isso seria ideal. Não, porque se a gente está falando em autorrevezamento, né, a importância de estar estudando infiltrado, colégio invisível. Você pode fazer um livro que é uma antologia, com uma porção de autores. Você está dentro de uma Max Proex. Eu estou fazendo isso, eu estou dentro da Max Proex. E outra coisa, já tem gente aqui que já está dentro da Max Proex, já tem vários, já estão escrevendo nos verbetes. Então, tudo é minha Max Proex. Quer dizer, nós estamos arranjando um entrosamento e está todo mundo preso uns aos outros. Então, por exemplo, o meu auto-revezamento vai ser de uma porção de vocês. Vários de vocês vão ser o mesmo que eu. A hora que vocês pegarem a enciclopédia, vai dar uma porção de choque. Tá? Aí vocês vão querer procurar. Onde é que está o lote? Vai ser um problema. E o Adejarma? Cadê o Adejarma? Tinha um cara lá no interior que chamava de Jarma, ele chamava ele de Adejarmas. É um nome que ficou até mais imponente. Aumentou o negócio, né? Passou. Clareou, né? Aqui não, sim. Tendo aqui como ano base 2010, você acha que o nosso percentual de complexidade, de completismo existencial vai ser maior agora, ou era maior quando a gente era pré-intermissivista, com uma vida mais simples? A vovozinha, né? Essa segunda pergunta aí, a vovozinha. E a vovozinha vai bem? Hein? Como é que está a vovozinha? Ah, escuta, essas minhas respostas da vovozinha são em cima do lance, né? São perfeitas, não são? Não, pro João ali não tinha outra. Me perdoa, João, não tem jeito. Explica para ele, pega aí, fala pelo menos a sua opinião. O que você acha? Vamos escutar o Lote, veja bem. É sempre bom a gente ouvir alguma pessoa da galeria aí, sabe? Porque vocês são mais altos do que eu.
A questão é que agora nós temos, primeiro, mais preparo, porque passou pelo curso intermissivo. Tem um nível maior de planejamento, complexidade. Tem mais lucidez, porque em que vida que nós tínhamos isso aqui, por exemplo? De ter acesso a essas informações, aqui todo mundo lúcido, discutindo e ampliando essas ideias. Então nem se compara com vidas anteriores, não havia uma estrutura ou uma mesologia favorável para se pensar, inclusive, no processo de PROEX. A coisa era mais instintiva. Agora não só é mais técnica, como também se tem muito mais oportunidade, do ponto de vista de holopensene, de grupo, de comunidade. Eu perguntei isso pelo seguinte: como a gente tem uma tendência a ter uma vida mais complexa, as próximas vão ser mais complexas e com maior nível de dificuldade, a gente tem uma vida mais simples, né? Na verdade, tudo bem, menos técnica, menos preparada, mas mais simples. Uma coisa que você não está colocando como prioridade: lucidez. Eu ponho a lucidez acima de tudo isso que você falou, e tudo que falou. A sua lucidez era menor. Com o curso intermissivo, o que é que o curso intermissivo traz para você? Autolucidez. A autolucidez começa a falar com as coisas corretas, a procurar o prioritário, a ver o local ideal, o viés melhor, a vertente excepcional que você não abraçava. Hoje você abraça. Mudou. O megafoco é outro, muito mais inteligente, ideal, mas muito mais evolutivo. Não é só evoluído, não, evolutivo, quer dizer, ele faz você progredir. Então, essa lucidez, João, veja bem, é aí que entra a vovozinha. É uma racionalidade danada. É a base de tudo, não dá para comparar. Não dá mesmo. Não há exceção para isso. Seja quem for que chegar, entrou no curso intermissivo, a primeira vez que veio aqui, não entrou e veio para cá, não dá para comparar com aquilo que ele fez antes. Hoje ele tem mais gabarito, ele tem mais chance. As coisas fizeram a confluência para ele. Há um problema de demanda positiva de uma meta maior. Isso tudo muda. É uma questão mais lógica, racional. Pondera. Vê se tem lógica que nós estamos falando. Quando eu falo vovozinha, é porque não tem outro jeito, não tem outra lógica. É como se eu perguntasse: olha, não adianta. Não quebra a cabeça, que não tem outra saída. Você vai acabar chegando aí. Por isso que eu falo, aí não tem jeito. Eu não vou perguntar se isso tem lógica, de modo geral. Eu só falo, não, isso é impraticável. Porque senão, então para que você fez curso intermissivo? Então para que existe o curso intermissivo? Para que estão fazendo a reorganização? Não teria motivo. Tem lógica? Professor? Sim. Há um tempo atrás, o senhor falou numa tertúlia a questão de sair do vício da droga, que existem muitas clínicas que fazem o tratamento, mas normalmente o tratamento é no soma. E existe um assédio, existe toda aquela coisa, e fica muito difícil sair. O senhor citou até que o crack provavelmente foi uma droga criada até pelo extrafísico lá, pelas consciências, até como uma maneira mais fácil de manipular as consciências. Isso, apesar de tudo isso, eu concordo com o senhor em tudo que o senhor falou. Eu ainda acho que o cigarro e a bebida são as drogas que mais dominam a sociedade. Sim, mas veja. Não, mas eu só concluí a pergunta. Não, eu vou aí o senhor fez uma colocação que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que beleza, que bom seria se tivessem pessoas, consciências como isca, lúcida, nas clínicas, né? Nas clínicas, nos locais de alcoólicos anônimos, você citou. Você pensou se o cara fosse na clínica e todos os fizesse uma reunião em grupo de consciência terapia, então, como que a gente poderia fazer energia, estado vibracional com todo mundo, a pessoa melhora. Como que a gente poderia fazer? O senhor está muito longe, por exemplo, fazer essa clínica. Não, eu digo, por exemplo, nós temos que construir isso aí. Não, por exemplo, tem um grupo de alcoólicos anônimos na minha cidade. Um exemplo. A OIC já está começando a mexer com isso. Então, por exemplo, um exemplo. Tem um grupo de alcoólicos anônimos na minha cidade. Estou dando um exemplo. Eu sou tenepsista. Existe alguma maneira, existe um risco, existe algo que eu possa fazer como isca lúcida, alguma coisa? Chega lá e faz arco voltaico nesse ponto. Não, mas eu posso, por exemplo, participar de um grupo desse, porque no fundo todos nós, de alguma maneira, bebemos algum dia. Você tem que ver se você tem gabarito para isso. Então, é isso que eu quero chegar. Se a gente, de que maneira que a gente pode ajudar? Tem que ver qual o seu gabarito. Você aguenta? Você é tíbio? Você é forte?
Você está decidido? Você tem assistência? É isso. Agora, outra coisa que eu não estou de acordo com a primeira argumentação sua, não estou de acordo. Esse negócio de falar cigarro e bebida não quer dizer nada. Pelo seguinte, a maioria que está entrando agora em droga, tudo é jovem, que cigarro e bebida ficou secundária. Estão entrando com crack, cocaína e maconha. Através da maconha fica pior ainda o negócio do que o cigarro. E outra coisa, são jovens. Não é alcoólatra, não. E mas a maior parte dos crimes e acidentes são com álcool. Aqui, o cara compra uma pedra de crack em fósforo por 5 pratas. Agora, o que se passa? Com 3 dias, ele fica viciado. Destrói tudo. Acabou! Agora, o cara passa aí bebendo, aí a bebida dele, 50 anos, continua vivo. Dá mas muitos acidentes, vivo. Agora o outro morre. Aqui, a coisa do crack, eu já expliquei isso aqui. Está acontecendo em Foz. É só olhar o povo que faz assistência para os drogaditos aqui. É muito fácil. É só olhar, conversa com esse psicólogo e médico. Todos eles vão falar isso que eu vou te falar. O caso é o seguinte: vem o crack aí, e assim é para toda a cidade. Vamos supor, estou falando de Foz. Vem o crack para Foz. 5 pratas, aquilo. Aqui reúne aquela meninada, eles começam a tomar. 3 dias depois, um fica viciado, aquilo passa para o outro. Daqui a pouco eles começam a ficar, Passa alguns meses, um morre, o outro morre, o outro morre. A freguesia dos traficantes tem que mudar de lugar. Eles mudam para outro lugar. Entendeu? Porque aquele povo morreu. Agora os vizinhos veem, cadê o menino? Não, ele morreu. O que é que houve? Ah, morreu. Por isso que morre tanto jovem aqui. Que está na boca de fumo, de fronteira, de país, que é a Triflon. O que vai fazer? A capite? Então veja, isso é terrível. Agora pergunta para muita gente que conhece a meninada. Os meninos que reúnem na rua, a pessoa que conhece, que é o vizinho que está vendo, daí a pouco somar, cadê aquele fulano que eu gostava tanto daquele menino? Morreu. É um monte de jovem que está morrendo por aí todo dia. Teve um período aí, alguns anos aí, que Foz estava na ponta de jovens que morriam. Mas a maioria estava morrendo porque, da droga, a pessoa não tinha dinheiro, dava um tiro no outro. Não pagava, dava um tiro. Até hoje nós estamos morrendo, mas já diminuiu isso aí. Então, eles andaram combatendo o negócio da droga. Eu concordo que o potencial de estrago, de destruição da droga é muito maior, não dá para comparar. Mas o que eu digo assim, a bebida, ela é um acesso mais fácil, está dentro de casa. As pessoas bebem. E o jovem começa, já nesses postos de gasolina, eu sou que eles estão querendo... café, companheiro. Oi? Eu nunca tomei café. Agora, por exemplo, bebida, essas coisas todas, eu já cheguei socialmente, você tem que tomar. Nas coisas que eu fazia, você tem que fazer o social. Mas veja, eu nem fico bêbado, não tem nada disso. Eu vi como é que era. Outra coisa, eu fui infiltrado dentro disso para acabar com a fábrica. Trabalhei com isso. Tudo fazendo assistência. Meu objetivo era assistência, vamos assistir. Você está podendo assistir os outros? Não. Eu vou até a baratosfera, ou seja, eu vou ao inferno se tem que fazer assistência. A capite? Baratosfera é inferno. Eu sou capaz de ir lá para fazer assistência. Foi assim que aconteceu, que os caras quiseram acabar comigo. Tinha 6 lá. Ali seria 6 satanás, ou 6 satãs, ou 6 capetas. Está querendo acabar comigo. Professor, lá no Rio, professor, no começo que entrou o crack no Brasil, já tinha em São Paulo, Cracolândia, aquele negócio todo. E no Rio, os traficantes não deixavam entrar, justamente porque acabava com a freguesia. Agora já tem. Com a freguesia deles. Acabava com a freguesia. Mata todo mundo. Eles já sabiam disso lá no Rio. Quando eu estava lá, era assim. O negócio era desse jeito, os morros lá, as favelas. Agora, dizima, mata tudo, é uma razia. É uma guerra, esse negócio do crack. Agora, esse negócio, quando entrou, eu vi aquilo na Cracolândia, lá em São Paulo, falei, ixi, daqui a pouco, a nova geração vai embora. E é o que está acontecendo, a nova geração está indo embora. Não, só fazer um comentário sobre a respeito dos alcoólicos anónimos. Eu participei de reuniões de alcoólicos anónimos, mas da parte dos filhos, porque meu pai era alcoólatra durante muitos anos da minha vida. Acho que foi desde os 10 anos até os 18 que eu fiquei bem integrada nesses grupos. E
Não sei se mudou alguma coisa, mas se não mudou, acho que é bem difícil você se infiltrar dentro deles. Porque para entrar numa reunião de Alcoólicos Anônimos, eles chamam fechada. Eles têm reuniões fechadas e reuniões abertas. As abertas são só para divulgar as reuniões fechadas. Na reunião fechada, se você não fosse alcoólico, alcoólatra mesmo, não aquela pessoa que bebe de vez em quando, sino pessoa realmente doente, eles não vão nunca permitir você entrar lá dentro. É bem complicado mesmo. Alcoólicos Anônimos é até difícil você ajudar. Tem que ter cuidado. Eu uma vez comecei a ajudar um grupo de Alcoólicos Anônimos, mas usando interposta pessoa, não podia eu aparecer. Eu dava dinheiro para sustentar uma opção de coisa. Então, quando o senhor quis dizer, professor, o senhor quis dizer criar uma... Porque permitia eu entrar, porque você não tem nada, por que é que você está aqui? Então, quando o senhor quis dizer, isso quer dizer criar uma instituição em que tivesse um tratamento somático e seria de assédio também. Isso não, quer dizer... O que eu vejo é o seguinte, o ideal é a pessoa se internar, seja o que for, interna, até a criança. Dá um jeito, que é o único jeito, para acabar com a abstinência. Então, e depois muda ela, tira ela daquele contexto, daquele espaço. Ela não deve ficar ali. Arranja outro. Está entendendo? Não pode ter, por causa das companhias. Se ficar na mesma companhia, eu não... Tudo que é que eu vi que ficou na mesma companhia, voltou tudo ao que era. E volta numa condição, às vezes, pior. Sempre é pior. Que a pessoa começa a perder a confiança em si mesma. Entendeu? Aí vai tudo por água abaixo. Fica ali, né? Não, assédio sempre tem. Outra coisa, toda pessoa que é drogada, seja alcoólatra, seja cocaína, mânio, entende? Toda essa turma toda, eles têm gente com eles, um monte. Sempre tem vampiro. Todos são vampirizados. Você já falou também que o nível de assédio é muito brabo, né, Valdo? Você fala de vários casos que a gente trouxe para você ajudar, que você falava que a dimensão do assédio é muito maior do que a gente... em cima da gente. O negócio não é fácil. Tem várias gradações, né? Eu já trabalhei na fazenda do Padre Haroldo, em Campinas, e lá tinham crianças de 7, 8 anos. Não é o jovem, não, é a criança mesmo. Começa com a criança. Eu estou falando é isso mesmo, eu estou falando é isso. Tá aquela minha criança lá de 6 anos, tá brincando na rua. Todo mundo você vê, a turma lá conhece. Daí a pouco o menino desapareceu. Eles perguntam, o que houve? Morreu. O que houve? Intoxicou, não sei o que, foi embora. Toque. Teve uma doença qualquer. Agora isso em Foz é comum. Oi? A gente pergunta, é comum isso aqui? Aqui é? Aqui, o pior da história é o seguinte, que o povo que vem para cá e muda para cá está vendo isso direto. Inclusive o povo da minha família, chegou agora. Eles viram. Viram a criança, quando viram, perguntaram quem que houve, morreu. Esse delegado... Eu perguntar, por que o povo aqui, a meninada morre assim depois de 5, 6 anos de idade? Esse delegado da Bahia que mataram também, o senhor viu? Ele estava combatendo o tráfico, né? Pois Chegaram lá e mataram ele. Mas é que não foi por causa de tráfico que eles mataram ele, não. Mataram para roubar. Ele parou num lugar meio brabo. A Bahia tem disso. Foi na Bahia que o taxista estava roubando a minha mulher. É um trabalho danado. Salvador. Lá é dureza, não é fácil. Taxista, ele mesmo. Professor, sobre... Na época lá, minha mulher bem vestida, aquele negócio todo. Sobre o alcoolismo, Alcoólicos Anônimos, eu fui casada, né? 35 anos convivendo com alcoólatra, não consegui, eu entrei em Alcoólicos Anônimos, tinha um grupo de esposas, né, e crianças, eu fui coordenadora, a pessoa saiu e eu fiquei ajudando, porque se não houver vontade da própria pessoa, é aquela coisa que o professor coloca, centrípeta. A consciência tem um movimento centrípeto que vem de dentro para fora. Se não houver essa vontade muito grande, tem vários grupos de ajuda, né? Então, a consciência tem que querer, né? Então... Os Alcoólicos Anônimos criaram mais ou menos outros 16 grupos diferentes. Até mais ou menos 20 anos, o Brasil já tinha 14. Hoje tem muito mais do que isso. Então tem os narcóticos anônimos, tem isso, tem aquilo, tem um monte deles. Eu escrevi isso tudo, a enciclopédia tem tudo isso na enciclopédia. Agora, gente, aqui uma última. Estou estudando sobre o medo. Acabei de escrever pequena redação sobre a amígdala cerebral e o medo. Neste momento, esse tema é o foco dos meus pensamentos e a minha atenção. Um foco como esse tende à acumulação gradativa de negatividade, já que o assunto em si é pesado?
Como se estuda um assunto desse? Não liga para isso. Se você está pensando normalmente para ajudar os outros, tenha confiança no que você está fazendo. Isso não vai perturbar seu cérebro, não. A sua amígdala vai ficar limpinha. Fica firme. Vai em frente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 75 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 31 perguntas online, 38 votos presenciais e 14 votos online. Hoje temos os recados da Marguê, curso Arco Voltaico, a Sandra Tornieri, cursos de inverno do CAEC, a Mariana Neto, Colégio Invisível da Conviviologia, e o Igor, ECP2 em Foz do Iguaçu. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o curso Arco Voltaico, que vai acontecer dos dias 9 a 11 de julho aqui no CAEC. Esse curso, ele é um curso 90% prático e o objetivo dele é ajudar as pessoas a entenderem melhor essa técnica que foi lançada aí pelo professor Valdo e que é uma técnica que ajuda nos desbloqueios, no desassédio, no desenvolvimento pessoal. Então, assim, é interessante que as pessoas que queiram fazer o curso já possam estar se planejando, fazendo suas inscrições, porque as vagas são limitadas e já tem vários inscritos, né? E o professor Epicon, né, o Leonardo Firmato, ele vai estar ajudando também nesse curso, tendo uma atuação como preceptor, mostrando para as pessoas, ajudando assim a verificar o que ela pode melhorar a partir dessa técnica, do uso dessa técnica do arco voltaico. Você pode ficar um pouquinho? Uhum. Então, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de aproveitar a presença da professora Marguê Vasconcelos, informando que ela será uma das apresentadoras do painel que ocorrerá na 3ª jornada de Parapercepciologia e 1º Fórum de Pesquisa das Dinâmicas Parapsíquicas, que vai ocorrer de 16 a 18 de julho. Quer falar um pouquinho do seu tema? Esse tema, eu trabalhei assim, a importância das dinâmicas, porque eu vejo o quanto que isso contribui para o desenvolvimento parapsíquico. Uma prova disso também, assim, através dessas dinâmicas que a gente atua, saem muitos cursos, são criados muitos cursos através das pesquisas que são feitas, são realizadas nas dinâmicas. O curso Arco Voltaico, este que eu acabei de divulgar, ele veio está surgindo através das pesquisas que são feitas nessa dinâmica de quinta-feira à noite com o Epicon Leonardo Firmato. Então, a importância disso aí, né? Você está atuando em alguma técnica, está fazendo alguma técnica, algum trabalho, algum curso que visa o desenvolvimento parapsíquico. Obrigada. E quem quiser saber mais informações e a programação completa do evento, pode acessar no site www.caec.org. Obrigada. Pessoal, para aqueles que estão interessados no aprofundamento da pesquisa da conviviologia, estamos organizando um encontro presencial o dia domingo, às 6 da tarde, na sala de aula compartilhada 2, no salão de eventos do CAEC. E para os tertulianos, podem entrar em contato com o e-mail conviviologia@colegiologia.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Queremos fazer um convite a todos interessados em fazer o CP2 aqui de Foz do Iguaçu. Então, convocamos aí todos os cognopolitas, aqueles que residem em Foz do Iguaçu e aqueles que também colaboram com a Cognópolis, mas que moram aqui nas cidades em torno. E também aqueles que quiserem vir a Foz do Iguaçu nesse período de 24, 25 e 26 de setembro. É bom lembrar que o ano passado nós não podemos estender as vagas do curso em função do esgotamento dos dormitórios no hotel.
Então é muito importante aquelas pessoas que desejam fazer o ECP2, que elas se inscrevam com antecedência, porque isso permite que a equipe executiva possa estar trabalhando isso junto ao hotel e conseguindo fazer uma reserva de número maior de quartos, né? As inscrições para o ECP2 vão ser no Instituto, no IIPC. Então, tanto na sede mundial, que fica no Discernimento, que tem o telefone 2102-1448, quanto no Centro Educacional, que fica na Rua Rui Barbosa, no Foz Executive Center, cujo telefone é 3028-0282, código de área 45. Então, todos aqueles interessados em fazer o CP2, é interessante se programar desde já, até porque as condições de parcelamento são melhores e o preço também. Ok? Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Memória Encapsulada, eleito com 17 votos, da especialidade Mnemosomatologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.